pastor, a palavra está contigo. Amém. Então, nessa manhã, antes da gente ler a palavra em si, eu gostaria que você que me escuta, que você feche os teus olhos nesse instante. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Porque nós cremos num Deus que é vivo, verdadeiro, real e que se movimenta, não é um Deus parado. Então, Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que já vivemos e por tudo aquilo que o Senhor está preparando para que nós possamos viver ainda. Deus, que nessa manhã o Senhor nos ensine, que nessa manhã o Senhor nos aperfeiçoe. Fala aos nossos corações, Deus, que verdadeiramente mentes sejam transformadas, tocados, e que cada um de nós sejamos aperfeiçoados pela Tua boa vontade, agradável vontade, perfeita vontade de Deus. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar nesta manhã na rádio, falando a cada um desses ouvintes, e que verdadeiramente, Pai, ao final desta oração e ao final desta palavra ministrada, nós estejamos mais puros, santificados, aperfeiçoados através dela. Em nome de Jesus eu te peço e no nome dele eu te agradeço. Amém e amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, um dos 4 evangelhos, como disse aqui o nosso querido irmão Osiel. Evangelho de Lucas, o terceiro dos 4 evangelhos, capítulo 15. E o capítulo 15 de Lucas vai falar sobre, é o capítulo dos perdidos, é o capítulo onde Jesus Cristo vai usar-se de 3 parábolas para falar dos perdidos. Ele começa o capítulo 15 falando-se, o capítulo 15 começa dizendo que Jesus Cristo aproximava-se, ou aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, mas os mesmos murmuravam, dizendo, este recebe e come ao lado de pecadores. Aí então você tem as 3 parábolas, você pode ler depois todo o capítulo, eu não vou fazer aqui para não me alongar, mas todo o capítulo 15 vai falando dessas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. E sobre essas 3 parábolas eu tenho algumas coisas para que a gente possa aprender nessa manhã. A primeira delas fala com relação a como tem objetos perdidos, como existem situações perdidas, como existem ocasiões em que nós perdemos, e em cada uma dessas perdas na nossa vida, ela pode representar algo, ela pode ter uma representatividade. Deixa eu te explicar melhor. Dentre essas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida é um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma. Na segunda parábola, temos a parábola da dracma perdida, em que uma mulher, tendo 10 parábolas, perde uma. E na parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, é um pai que tem 2 filhos e um dos filhos se perde. Dentre essas 3 parábolas, nós podemos usar aqui de uma conta matemática e lógica, em que o pastor da ovelha, ou das ovelhas, que tem 100 e perde uma, ou seja, ele perdeu apenas 1% do que tinha. Na segunda parábola da dracma perdida, uma mulher que tinha perde 1, ou seja, 10% do que tinha. Mas na terceira parábola, a parábola do filho perdido, do filho pródigo, é um pai que tem 2 filhos e perde 1, 50%. Deixa eu te falar uma coisa, quem sabe na nossa vida, e nessa manhã eu gostaria que você refletisse, porque muitas das vezes a gente só se preocupa com situações como essa do filho perdido. Ou seja, quando parece que a perda ela é muito grande, proporcionalmente ela é muito relevante. Ou seja, 50% é quase tudo que eu tenho. É muito daquilo que representa a minha vida. Agora, o muito interessante dessas 3 parábolas é que desde a primeira, essa da ovelha perdida, que representa apenas 1% de perda, em todas elas, Jesus Cristo nos mostra alguém que ficou mexido com aquilo que foi perdido, alguém que ficou preocupado com aquilo que foi perdido e correu atrás de buscar aquilo que se havia perdido. Então deixa eu te perguntar nessa manhã, o que é que eu e você devemos procurar revirar a nossa casa,
como faz a mulher da dracma perdida, quem sabe limpar toda a nossa casa, e aqui limpar toda a nossa casa pode significar uma retrospectiva, pode significar parar por alguns instantes nessa manhã para pensar: o que é que eu tenho perdido dentro de casa, no meu casamento, na minha vida emocional, na minha vida espiritual? Às vezes você que lia a palavra de Deus constantemente, hoje percebe que já não lê mais com tanta frequência. Não deixou de ler, mas já não é com tanta frequência. Quem sabe ele signifique apenas esse 1% de perda. Quem sabe aqueles que já oraram com muita vontade e desejo por muito tempo, agora se limitam a fazer pequenas orações, quem sabe apenas uma vez por semana num culto. E dizem assim: puxa, isso 1% de perda? Quem sabe algumas pessoas digam assim: pastor, eu um dia já fui muito usado por Deus, já fui um ministro, já fui um participante de um ministério na igreja, já fui um líder na minha igreja, hoje eu estou afastado da casa de Deus. Quem sabe isso simbolize e signifique os 50%, filho perdido. Mas deixa eu te falar uma coisa: seja 50%, seja 10%, seja 100%, ou seja apenas 1%, corra atrás daquilo que se perdeu. Jesus Cristo quer nos ensinar nessa manhã que não existe nada que seja tão irrelevante que possa ser perdido e que não deva ser encontrado. Agora também Jesus Cristo nos ensina nessa parábola que não há nada que tenha sido tão perdido, como foi o caso desse pai que perdeu 50% do que tinha, ou seja, um dos seus 2 filhos, mas que também não seja possível de ser recuperado. Deixa eu te dizer uma coisa: teu casamento ainda não, a tua vida conjugal ainda não acabou, a tua família ainda não foi destruída, ainda existe uma esperança, e a esperança se chama Jesus Cristo. Deixa eu te dizer mais: dentre essas 3 parábolas em que existem perdas, é muito interessante que o pastor das 100 ovelhas diz que deixa as 99 para ir atrás de uma. Deixa eu te dizer uma coisa, filho, filha, que me escuta nessa manhã. Você pode dizer assim: pastor, mas por que tanta preocupação da igreja em me querer de volta? Por que é que Jesus Cristo, vocês dizem que Deus me ama tanto e que Deus quer tanto a minha volta? Em tantas pessoas que tem dentro de uma igreja, por que se preocupar com apenas uma? Porque para Jesus Cristo nunca existe alguém irrelevante. Para Deus nunca existe alguém substituível. Deus te ama exclusivamente da forma que Ele decidiu te amar. Ou seja, para Deus não existem pessoas que possam ser trocadas, possam ser colocadas no seu lugar. Deus te ama da maneira como Ele te criou, para ser quem você é, porque Ele te fez para ser assim, e Ele te quer da maneira como você está. Nessa manhã, não desista de acreditar que Deus te ama e tem um propósito lindo e um cumprimento de promessa maravilhosa para a tua vida e para a tua história. Você que me ouve nessa manhã e pode talvez se comparar a essa ovelha. Você que, quem sabe, seja alguém também que, como no caso da parábola da dracma perdida, não se reconheça como alguém de valor. Deixa eu te dizer uma coisa: essa mulher que procura uma das suas 10 dracmas, ou seja, 10% daquilo que se havia perdido, diz a palavra de Deus que ela varre toda a sua casa. Diz a palavra de Deus que ela procura de todas as maneiras encontrar essa dracma, essa moeda que fora perdida. Agora deixa eu te fazer... Se essa moeda sido achada por essa mulher, depois de varrer a casa, depois de limpar todos os cômodos, depois de procurar afinco essa moeda, quando essa moeda foi encontrada, quem sabe essa moeda estava suja. No meio daquela sujeira, uma coisa: somente aquele que perdeu sabe o valor que tem a perda daquela moeda. Então deixa eu te falar uma coisa nessa manhã:
Mesmo que as pessoas não te reconheçam e não reconheçam o valor que você tem, aquele que te criou sabe realmente o valor que habita dentro de você. Porque ele te criou a imagem e semelhança dele. Você é uma dracma que pode até estar perdida, mas que nunca deixou de ser uma dracma. Você é uma moeda, você é um valor, você tem uma importância. E mesmo que por algum tempo você tenha se sentido sozinho, afastado, deixado de lado, até mesmo oprimido por pessoas, até mesmo sido visto como algo irrelevante para a sociedade, para Deus você nunca deixou de ter valor. Porque uma moeda, mesmo que suja, continua tendo o mesmo valor. Uma moeda, mesmo que suja, continua sendo uma moeda. E hoje Jesus Cristo está te pegando de volta, te trazendo de volta, te limpando e te fazendo ter o mesmo valor que outrora você teve. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum dos nossos pecados muda quem nós somos. Deus não olha pra gente e enxerga em nós o nosso pecado. Deus olha pra gente e enxerga em